Boa noite, pessoal. Todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. É uma alegria poder estar de volta aqui na frente. Estou um pouco nervosa, então eu vou dar uma gaguejada, vou ficar roxa, mas depois vai passar, tá? Daqui uns 20 minutos passa. Por favor, Raquel, eu não sei da palestra sem você sentadinha nessa cadeira. Por favor. Sustentação. É meu apoio. Meu apoio moral, político. Não. Bom, gente. Deu errado? Deu ruim? Deu ruim? Deu. Espera, deixa ele acertar aqui. A cabeça da Raquel ficou no meio. A cabeça da Raquel sempre fica, mas ela atrapalha. Então tá. Tá iluminando o vídeo. Bom, hoje a minha tarefa é trazer para vocês um pouquinho de esclarecimento a respeito dessa parábola dos dois fundamentos. É uma parábola bem curtinha, tá? Tá lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ela tem 4 versículos só, do 24 ao 27. E ela também é conhecida como a parábola dos dois construtores, das duas casas, a parábola da casa na rocha. Cada um conhece ela de um jeito. E nosso mestre Jesus contou essa parábola no final. Ele encerrou o Sermão do Monte com essa pequena parábola de 4 versículos apenas, tá? Ele contou a parábola dos dois fundamentos. Então, eu queria trazer para vocês alguns conceitos antes da gente entrar na parábola propriamente dita. Tudo bem? Então, fundamentos. Quando a gente pensa em fundamentos nos remete aos alicerces, né? Uma casa, por exemplo, tem que ter, para ser bem estruturada, bem construída, ela tem que ter um bom alicerce, um bom fundamento. Tem que ter um bom estudo do terreno, né? Fazer um alicerce bem feito e só depois erguer a casa. Então a gente sabe que fundamento é uma coisa muito importante, sempre está na base de tudo. Por exemplo, os esportes têm fundamentos. O futebol tem os seus fundamentos, o basquete tem seus fundamentos e, assim como a doutrina espírita, todas as religiões também têm os seus fundamentos. E quando alguém abusa desses fundamentos, abusa do fanatismo, o que a gente fala? Que ele é fundamentalista. Tudo bem? Então, só para a gente entender por que parábola dos dois fundamentos. Antes de entrar na parábola, eu vou falar bastante essa frase, tá? Eu queria dar uma pincelada no Sermão do Monte, para a gente poder entender o porquê Jesus contou essa história para a gente. Tudo bem? Então, eu não vou explorar o Sermão do Monte, mesmo porque o João deu essa palestra no ano passado, falou muito bem. É o primeiro grande discurso de Jesus, então fica até difícil colocar ele inteiro numa única palestra. Então eu vou dar uma pincelada só para a gente refrescar a memória. A começar pelas bem-aventuranças. A começar pelas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, para a gente ter uma ideia da capacidade de síntese de Jesus, como um espírito puro sabia falar muito com pouco, ele coloca em 8 pontos a trajetória do nosso espírito imortal, né?
Bem-aventurados os humildes, os aflitos, os mansos, até os perseguidos. Mas se a gente for olhar, eu falei que eu só vou refrescar a memória, tá? Não vou entrar nelas. Se a gente for olhar de perto, com calma, a gente vai perceber que as bem-aventuranças também são uma radiografia de Jesus. Por quê? Ele é a primeira bem-aventurança, é o humilde, porque ele poderia ter escolhido nascer em cidades proeminentes da época, como Atenas, como Roma, mas não. Ele escolheu nascer num vilarejo apagado, de uma Palestina ocupada, nas palhas de uma manjedoura humilde. Ele é a segunda bem-aventurança, o aflito, porque desde antes de nascer já tem que fugir da sanha dos seus perseguidores. Ele é a terceira bem-aventurança, o manso, porque ele aguarda tranquilamente, pacientemente, João Batista terminar o seu ministério para então ele iniciar a sua tarefa. Ele é o que tem fome e sede de justiça, porque foi com essa fome e essa sede que ele saiu pregando, instruindo e confortando. Ele é a quinta bem-aventurança, o misericordioso, porque por onde Jesus andou, ele curou, consolou e aliviou as dores de todos que cruzaram com ele. Ele é o puro de coração, a sexta bem-aventurança, porque ele termina uma encarnação inteira sem adquirir um único débito, nos matando de inveja, porque nós às vezes adquirimos vários débitos num único dia, né? Com certeza. Ele é o pacificador, porque nas vésperas do Calvário, quando Pedro tem o ímpeto de desferir o golpe no soldado que vem prender Jesus, ele pede a Pedro: Pedro, embainha a tua espada, meu amigo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E como Jesus desencarna, bem-aventurados os perseguidos por amor ao reino dos céus, perseguido e crucificado. Então, as bem-aventuranças não só são o nosso roteiro de evolução espiritual, é a nossa trajetória, é a trajetória que todos estamos fadados a cumprir na nossa evolução, mas também é a trajetória do nosso mestre enquanto esteve encarnado aqui. E é um modelo para a gente seguir. Então, continuando no Sermão do Monte, depois que ele profere, que ele termina de falar sobre as bem-aventuranças, ele ainda vai falar que a gente é o sal da terra, a luz do mundo e uma cidade sobre o monte. Faz uma referência clara aí de que tudo que nós fazemos, nós estamos sendo observados. Afinal, quem não vê, quem não enxerga uma cidade sobre um monte? Então, mesmo não servindo de modelo para ninguém, as pessoas se refletem, se espelham nas nossas atitudes. Por quê? Porque como cristãos, quando decidimos abraçar uma fé, nós carregamos um sobrenome agora, não mais o sobrenome de batismo, o sobrenome da instituição que a gente decidiu se dedicar. Então, não é o João Carro lá da loja dos Irmãos Carro, é o João Carro do Centro Espírita, é o Marcelo Aguiar do Centro lá de Dourado. Todos nós que quando decidimos nos dedicar a uma fé, né, quando decidimos abraçar uma fé, nós nos tornamos referência, mesmo não servindo de modelo para muita gente, porque nós somos imperfeitos, nós temos as nossas falhas, mas as pessoas se espelham na gente. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque as pessoas estão se espelhando em nós sim. Continuando, ele vai falar das três grandes, de três coisas que eram muito caras aos judeus na época, né? Que é a esmola, a oração e o jejum, que são as três obrigações do religioso hebreu. E aí, ele fala que quando a gente for fazer qualquer um dos três, que a gente faça isso em segredo, porque o que importa somos nós e Deus, mais nada. Então ele diz: quando for dar esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Quando for orar, não
faça isso nas esquinas como os hipócritas fazem. Vá ao teu quarto e em segredo o Pai te ouvirá. E sobre o jejum, que era a terceira prática, o terceiro dever do religioso hebreu, ele fala: quando fizer jejum, unge tua cabeça, se vista bem, saia feliz. Não mostre que você está sofrendo, né, para que todo mundo veja que você está com o estômago nas costas. Não mostre. O que importa é você e Deus, e não o que os outros estão vendo. E continuando no Sermão do Monte, agora ele vai falar das 3 grandes preocupações do ser humano: o que comer, o que beber e o que vestir. Diz Jesus, são as pessoas sem fé que se ocupam dessas coisas, não vocês. Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhai as aves no céu, que não semeiam nem guardam, e no entanto o Pai não deixa de alimentá-las. Ó homens de pouca fé, falando pra gente confiar em Deus, que Deus está cuidando de tudo. E na sequência, ele vai falar sobre aquela imagem, né, que a gente tem gravada do cisco e da trave do olho. Vai falar pra gente que o que importa é a nossa conexão com o Pai, que a gente não pode nos relacionar com Deus sendo hipócritas, julgando o nosso irmão. Por que você não enxerga? Por que você olha o cisco no olho do teu irmão e não enxerga a trave no teu? Né? O tempo todo no Sermão do Monte, a preocupação de Jesus em colocar essa nossa conexão com Deus, mas sempre evitando a hipocrisia, evitando nos enganar. E aí ele ainda usa o exemplo da porta estreita e da porta larga e da árvore que produz frutos. Então, gente, eu passei dei uma pincelada no Sermão do Monte só para a gente relembrar todo o conteúdo de ordem moral que Jesus nos trouxe nesse discurso. Que, aliás, o Sermão do Monte pode ser considerado o resumo de todo o ministério do Cristo. Ele, depois disso, só foi exemplificando o que ele tinha ensinado ali no monte. Então, para encerrar esse discurso, ele encerra com essa pequena parábola dos 2 fundamentos, que agora sim a gente vai entrar nela. Tudo bem? Então, está lá no versículo 24 ao 27 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e Jesus fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que palavras são essas que Jesus se refere? Todo o Sermão do Monte que ele tinha acabado de proferir. Tudo bem? Por isso que a gente deu aquela pincelada lá no começo, para a gente entender a quais palavras Jesus estava se referindo. E aí, então, esse é o nosso primeiro fundamento, a rocha. E ele continua: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Agora Jesus é simétrico, ele inverte. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Esse então é o nosso segundo fundamento, a areia. E aí ele repete as mesmas palavras: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, agora, a gente vai passar a analisar, né? Lembrando que a gente está fazendo um estudo hoje, a gente vai passar a analisar a parábola propriamente dita. Então, quais são os aspectos desse texto que nos chamam a atenção? Tá? Em primeiro lugar, uma coisa que chama bastante a atenção é esse modelo de contrastes que Jesus adorava usar o tempo todo, né? Ele sempre falou da porta larga à porta estreita, do servo fiel, do servo infiel, da mão esquerda, da mão direita. Agora ele fala da casa na rocha e a casa na areia. Por que a gente tem que prestar atenção nesse modelo de contrastes?
que está em todo o Evangelho do Mestre. Porque esse modelo torna fácil para quem está escutando tomar a decisão ali, na hora, a decisão correta. Por quê? Ali na rocha eu tenho segurança, a casa não caiu. Ali na areia, só perigo. Não sei o que pode acontecer. Fica fácil para quem está escutando. E uma característica dos ensinos de Jesus era isso. Ele falava tanto para o doutor da lei, quanto para o servo, quanto para o pescador. E todos eles tinham a capacidade de entender. Por quê? Porque Jesus era claro, era conciso, conseguia falar muito com pouco. Que, aliás, essa é uma característica das boas comunicações, que está na Revista Espírita de 1862. Então, a gente tem que ter em mente que quando Jesus usa esse modelo, é para facilitar o entendimento daqueles que estão lá escutando. Um outro aspecto que é bem interessante, e assim, é bem importante na maioria das alegorias que Jesus usa, é uma coisa que os próprios espíritos da codificação alertaram Kardec no Livro dos Espíritos. Jesus ensinava de acordo com o tempo e com o local em que vivia. Então, quando ele falava, ele não falava para nós aqui no ano de 2020, ele falava para aquelas pessoas lá na Palestina, lá em Jerusalém, naquela época. Ele tinha que ser claro para ser entendido lá. E muitas das alegorias que eles usam eram coisas do dia a dia dessas pessoas. Por que eu estou falando isso? Olha, ele fala no texto assim: caíram as chuvas, sopraram os ventos, transbordaram os rios. Que cataclisma é esse? Isso era comum lá? Porque aqui em Dourado, por exemplo, a gente não tem isso. Lá em São Carlos, numa certa região, é bem comum. Mas em Araraquara, por exemplo, não. Então, a gente tem que levar em consideração que a Palestina é uma região montanhosa. E lá chove mais ou menos 60 centímetros ao ano. Só que ao invés desse volume de água estar disperso no ano inteiro, se a gente for buscar as informações geográficas, é isso mesmo que a gente vai encontrar. Ao invés de chover durante o ano inteiro, naquela região de Jerusalém, chove em 50 dias, cai 60 centímetros de água. São chuvas torrenciais diariamente, mais ou menos em janeiro, fevereiro. E aquilo é uma região montanhosa. Aí acontece o que aconteceu em São Carlos essa semana. A chuva vai descendo e vai lavando tudo, vai derrubando, vai arrancando tudo que vem pelo caminho. E isso era uma coisa que eles estavam, era comum eles verem isso todos os anos. Então, aquelas pessoas que estavam lá embaixo do monte, escutando Jesus, acho que pensavam: pô, é verdade, aconteceu isso comigo ano passado. Entendeu? Então, quando você consegue fazer essa associação com algo que é comum para você, o entendimento se torna claro. Às vezes, para nós, muitas das alegorias que Jesus usa é meio estranha, é meio fraquinha, é história da carochinha, mas não, porque ele estava falando para aquelas pessoas e não para nós. Então, a gente tem que levar isso em conta para poder tirar o espírito da letra. Tudo bem? Mas existe ainda uma terceira conotação. Jesus, como o espírito puro que é, ele sabia usar todos os recursos, assim como ele usava o dia a dia daquelas pessoas para incluir nos seus ensinamentos, ele também sabia usar o recurso linguístico que ele tinha à sua disposição. E, em hebraico, assim como em português e em qualquer outra língua, uma única palavra, às vezes, tem vários significados, não tem? Hein, professoras? Uma única palavra pode ser usada de várias formas diferentes. No hebraico é a mesma coisa. Então, eu imagino que Jesus fez a escolha certa de palavras para que quem escutasse ficasse com aquilo na cabeça. Porque uma das palavras em hebraico para designar rocha se pronuncia rok. Mas uma das palavras para designar lei também se pronuncia rok. E qual que é a lei máxima para os judeus? A Torá, né? E aí já dá para ver uma associação aí, não dá? Olha só que interessante. Uma das palavras que em hebraico significa areia se pronuncia shol. Mas os hebreus, uma das palavras que eles usam para designar algo profano também se pronuncia shol.
É como se Jesus, no topo daquele monte, olhasse para aquele povo lá embaixo e falasse: vocês preferem edificar a vida de vocês sobre a Torá ou sobre as coisas profanas? Vocês preferem firmar os seus pés sobre o ensino da lei ou sobre as coisas mundanas? Fica fácil perceber qual que é a escolha certa, né? Não precisa pensar muito. É forte isso, não é? Então, agora, de acordo com esse conhecimento, né, com essas informações que a gente tem a respeito do texto da parábola, para a gente entender, deu para entender por que Jesus então usou essa alegoria da casa, da chuva, da tempestade, no final do Sermão do Monte. Não dá para entender? Então agora, nós com certeza, com firmeza, a gente pode, se funcionar, determinar, então a gente pode falar com certeza, afirmar com certeza qual é o objetivo central desse ensinamento de Jesus, desse texto. É demonstrar, pela força do modelo de contraste, que é muito melhor optar pela casa edificada sobre a rocha, não é? Não está fácil? Não está claro? Olha só, Jesus é mestre. Com poucas palavras, a quantidade de ensinamento. Faz 20 minutos que eu estou falando aqui, ele falou em... Olha só que interessante. Então, é como se Jesus falasse: olha, aqui, tudo isso que eu falei até agora, na vivência do Evangelho, na vivência dos ensinos, na prática do bem, na elevação dos sentimentos, na oração, como é que fala? Na indulgência, aqui traz estabilidade para a sua vida, né? Fora disso, eu não garanto. E se Jesus tivesse PowerPoint, ele poderia usar esse GIF. Olha, gente, aqui na vivência do Evangelho tem estabilidade, aqui eu garanto. Aqui é firmeza. Ali, ó, procurando só as coisas do mundo, eu não garanto. A consequência é imprevisível. Não dá para saber o que vai acontecer. Não ficou fácil entender? Eu poderia parar aqui, mas Jesus ainda falou mais sem a gente perceber. Porque nessa parábola existe um objetivo secundário. Jesus está ensinando outra coisa para a gente com essas palavras. Vocês perceberam que as duas casas sofrem o impacto das chuvas, da tempestade? Tanto a casa, o texto é o mesmo. Caiu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios e deram com ímpeto naquela casa, nas duas casas. O que isso está querendo dizer para a gente? Que não importa, não é o fato de eu ter abraçado uma religião, uma crença, não é o fato de eu estar tentando me melhorar, que eu estou protegido, que não vou ter mais problemas, que as dificuldades não vão aparecer. Jesus foi enfático, bateu com ímpeto, com força, nas duas casas. Então, não é o fato de eu estar frequentando o centro espírita, assistindo palestra, frequentando um estudo, que eu não vou ter mais problemas, que eu não vou enfrentar o desencarne de um ente querido, que eu não vou enfrentar a perda de um emprego, que eu não vou enfrentar o diagnóstico de uma doença terrível. Não. As tempestades virão, elas vão acontecer. Não importa se a gente está tentando se melhorar, não importa se a gente está dentro da casa espírita, não importa se a gente está dentro da igreja católica, não importa. Porque as tempestades, os ventos, as chuvas que estão lá no Evangelho do texto de Mateus, são as dificuldades da nossa vida, são os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas provações, os nossos resgates, que nós sabemos que estamos aqui para isso, né? Então, estar aqui está me ajudando, estar aqui, tentando vivenciar os ensinamentos do Cristo, conhecendo a doutrina espírita, vai me ajudar para que essas tempestades não me derrubem. É diferente. É como se Cristo falasse:
Onde nós vamos nos apoiar quando as tempestades chegarem? Porque elas vão chegar. E aí uns falam, não, a minha família é maravilhosa, a minha família é ponta firme, eu sempre me apoio nela. E o João vai me matar. Né? Outros vão falar, não, eu tenho uma porção de amigos que nunca me deixaram na mão. Será que eles sempre vão estar lá disponíveis? E se eles também edificaram sobre a areia? E se eles desmoronarem e você estiver apoiado neles? A gente desmorona junto. Então, gente, a gente tem que ter em mente. Peraí. Agora eu me perdi. Falei. Aqui, achei. Não, é que eu quero lembrar uma mensagem do Emmanuel, que eu não lembro de cabeça. Tá? E Emmanuel, ele fala, ele tem uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, e ele fala que as pessoas que sempre se apoiam somente nas promessas da matéria, nas pessoas, nas coisas, nas situações, dão a ideia de fragmentos de cortiça ao sabor das águas, sem rumo certo, sem ancoradouro, sem estabilidade. Ele fala que nós temos que nos apoiar na fé divina, né, na promessa divina, mas também confiar em nós mesmos, porque Deus nos deu a capacidade de realização que nós precisamos para nos fortalecer, para ganhar essa estabilidade. Então, não é só de Deus, vem o meu esforço junto, né? E falando em estabilidade, agora eu vou entrar nos comentários doutrinários que os nossos irmãos superiores fazem a respeito dessa parábola. Eles nos ajudam a interpretar e trazer esse conhecimento para a nossa realidade. Como, por exemplo, Joana de Ângeles. Ela fala no livro Vida, Desafios e Soluções, ela fala sobre a estabilidade do comportamento, que nós devemos buscar edificar sobre a rocha através da estabilidade do comportamento. E como a gente adquire essa estabilidade? E ela é um capítulo um pouco extenso, mas ela vai nos dando uma receitinha, né? Ela fala que um comportamento saudável vai depender de como nós recebemos aquilo que chega até nós, tanto bom quanto ruim. Só que, para ter equilíbrio na hora de analisar aquilo que chega até nós, para agir e não reagir, nós precisamos ter uma compreensão mais dilatada da vida. Fica difícil eu ter equilíbrio nas minhas tomadas de decisão, por exemplo, se eu não tenho uma compreensão mais extensa do sentido da vida, não é? Se eu não sei por que eu estou aqui, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a finalidade de eu estar encarnada aqui na Terra? Se eu não tiver a compreensão que eu sou um espírito imortal, filho de Deus e, portanto, destinado à perfeição, porque não é opção, é nosso destino certo, é a perfeição. Isso é tão confortador escutar. Se eu não tiver essa compreensão de que eu estou destinado à luz, mas que a minha trajetória é muito longa e nessa trajetória eu vou passar pelas tempestades da vida, se eu não tiver essa compreensão, fica difícil eu ter esse comportamento saudável, né? Esse comportamento estável. E quem é que traz? Quem nos ajuda a ter essa compreensão da vida? A doutrina espírita, gente. Todas as ferramentas, todo o conhecimento que a gente precisa ter para começar essa análise de nós mesmos, para começar essa reforma, para começar, está aqui. A doutrina espírita dá. A casa espírita está cheia de estudos, vai começar um novo agora. Então, a gente tem nas mãos todas as ferramentas que a gente precisa para adquirir essa estabilidade de comportamento. E aí, conforme a gente vai avançando nesse autoconhecimento, a gente vai adquirindo uma postura de naturalidade, de neutralidade. Eu já não me empolgo tanto quando as coisas são
boas, muito boas, nem entro em depressão ou me desespero quando as coisas são muito ruins. Eu me mantenho equilibrado. E é isso que vai me dar essa estabilidade de comportamento. Só que Joana fala que com essa estabilidade, com esse comportamento saudável, se nós associarmos as qualidades morais do homem de bem, quais são essas qualidades morais? Quais são essas virtudes? Todas aquelas que Jesus coloca no Sermão do Monte pra gente. Se nós associarmos essa compreensão da vida, as qualidades morais que Jesus nos exorta, aí eu vou longe. Aí o céu, nem o céu é limite mais. Aí a minha casa está fundamentada sobre a rocha. Essa é a receita que Joana de Ângeles nos dá. Tudo bem? E aí, o nosso irmão Eliseu Rigonati, no livro O Evangelho dos Humildes, ele também faz uma análise da parábola dos dois fundamentos, né? E ele vai falar que é a observância dos preceitos do Cristo que vai nos proteger, vai nos dar a fortaleza moral para nos proteger das tempestades da vida. E ele também dá uma receita, né? Doutrina espírita parece ludiculinária, só tem receita. Ele também nos dá uma receita. Ele fala que além de estudar continuamente o Evangelho e nos esforçar para praticar os seus preceitos, para vivenciar esses ensinamentos, nós temos que nos fortalecer pela prece. A prece nos fortalece, é o nosso canal com Deus. Nós temos também que nos dedicar aos trabalhos espirituais. Aqui, Eliseu Rigonati, nesse texto, ele se dirige realmente aos espíritas trabalhadores de centros espíritas. Ele também fala que nos ajuda muito a conquistar essa fortaleza moral, mantendo a assiduidade à casa espírita, ou qualquer outra religião que eu abrace, né? Não importa, desde que eu me dedique de verdade. Ele também fala que nós temos que nos fortalecer através de leituras edificantes. Isso foi uma coisa que o Marcelo falou a semana retrasada, que quando eu sempre estou envolvido em ambientes edificantes, leituras edificantes, músicas que me elevam o sentimento, quando eu faço isso, eu estou elevando, eu estou aumentando a minha vibração, né? E sintonizando mais fácil com o alto, sintonizando com o meu protetor. E assim me protegendo das influências perniciosas dos irmãos mais sofredores que querem me fazer mal, né? Ou seja, eu também constantemente me dedicar à leitura de bons livros, de bom material, também vai me ajudar a adquirir essa fortaleza moral que eu vou precisar para enfrentar as tempestades da vida. Mas, acima de tudo, ele fala que o principal ingrediente dessa receita é a prática da caridade, que realmente edifica sobre a terra, sobre a rocha, os irmãos que se dedicam a amparar os nossos irmãos sofredores, né, praticando a caridade. E aí, assim como Jesus foi simétrico, Eliseu Rigonati também. Ele vai falar qual então é a receita do fracasso. Qual que é a principal causa do fracasso ao ver do Eliseu Rigonati? É ter o conhecimento dos preceitos do Cristo e viver em desacordo com eles. Ele fala que o conhecimento das leis divinas implica na obrigação de cumpri-las. Que quem faz ao contrário, quem apenas ouve e não pratica, está construindo sobre a areia, né? Está submetido à fraqueza moral. E quando uma pessoa de fraca moral é submetida às tempestades da vida, ela desmorona. É isso que ele nos fala. Ele também fala que constrói sobre a areia aqueles que pregam, mas não vivem de acordo com aquilo que ensinam. E aí ele se dirige principalmente aos médiuns das casas espíritas, os trabalhadores espíritas, que vêm, ensinam, doutrinam, falam, dão palestra, mas quando chegam em casa, nas relações sociais, não fazem nada daquilo que pregaram. Esses, ele fala, é uma frase difícil de escutar, são trabalhadores fracassados que constroem sobre a areia. E ele também fala que outra receita para o fracasso
né, para ser fraco de moral é não aceitar com resignação as dificuldades, né, as provas e expiações que nos couberam nessa existência. Nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso, os problemas que acontecem comigo não são por acaso, as pessoas que estão convivendo comigo também não estão ali por acaso. E quando eu me revolto diante das dificuldades, não só estou construindo sobre areia, estou angariando mais débitos para a próxima existência. Olha só que difícil. E aí, Kai Barchutel, ele no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele faz uma reflexão um pouco diferente a respeito dessa parábola dos dois fundamentos. Ele fala que essa parábola está nos falando a respeito da fé. Ele compara o edifício bem construído, de boa construção sobre a rocha, à fé raciocinada. Em contraponto, o edifício de má construção, erguido sobre a areia, ele compara à fé cega, né? E ele diz, então, que como a fé raciocinada é semelhante a um edifício de boa construção, né? Ela nasce do estudo, ela nasce da reflexão, ela nasce da análise daquilo que está chegando até a gente, né? Por quê? Quando a gente vai construir uma casa, se eu quero uma casa bem construída, que seja resistente às intempéries, o que eu tenho que fazer primeiro? Procurar um bom terreno, fazer o estudo do terreno para ver se está tudo ok, cavar os alicerces, construir um bom alicerce, um bom fundamento e só depois iniciar a construção das paredes e finalizar o edifício, certo? A fé, ele fala que a crença é da mesma forma, que quem procura a verdade livre de conceitos, de preconceitos e de boa vontade, quem busca a verdade dessa forma está disposto a abraçá-lo, ou seja, a arregaçar as mangas e vamos estudar e vamos praticar, é quem está construindo sobre a areia. Ele fala que não basta encontrar a verdade, assim como quando a gente vai construir uma casa, não basta encontrar o terreno, o bom terreno, para a gente já ter a casa construída. Quando eu estou falando a respeito da crença, da fé, não basta encontrar a verdade para tê-la em si. É preciso construir essa crença, como se constrói uma casa, aos poucos, com base, né? Analisando, refletindo, ponderando. Será que isso que eu escutei lá é verdade? Será que isso faz bem para mim? Eu consigo colocar isso em prática? E assim por diante. E claro, encher a cabeça de dúvidas e buscar as respostas. Não adianta ficar com as dúvidas. E ele fala que uma crença assim construída, assim como a casa sobre a rocha, é uma crença sólida que vai nos consolar, que vai, durante as provações, que vai nos dar calma, que vai nos dar coragem, que vai nos dar bom ânimo para enfrentar as tempestades da vida. E em contraponto, ele fala sobre a fé cega. Por que a fé cega é semelhante a uma casa construída na areia? A fé cega, ela é passiva. Ela aceita os dogmas impostos sem análise, sem reflexão, sem ponderamento, né? E ele diz que quem se submete a uma fé, né, a uma doutrina, sem essa análise, sem essa reflexão, está edificando sobre a areia, né? A casa, quando está mal construída, quando a gente sabe, quando a gente entra numa casa que está com problemas estruturais, que está ali, ameaçando, cheia de rachaduras, quando começa uma tempestade e a gente está preso naquela casa, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Ai meu Deus, será que essa casa aguenta? Será que vai levar tudo embora e eu junto? Uma casa mal construída causa sobressaltos na gente. A cada tempestade, a cada raio, a cada vento, a gente, ai meu Deus, será que agora a casa cai? E a fé cega, ela é assim também, né? Por quê? Quantas vezes a gente já não viu pessoas que frequentaram uma religião a vida inteira, né? Que sempre foram lá e seguiram todos os dogmas, e tiveram todos os sacramentos,
E quando acontece uma tempestade, quando acontece uma coisa realmente complicada na vida dela, qual que é a primeira coisa que ela fala? Cadê Deus que deixou acontecer isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Isso é a fé cega, é a fé que não ponderou, não analisou, não raciocinou. Ela não oferece solidez, ela não oferece base para a gente enfrentar as dificuldades que a gente sabe que vai ter, não adianta a gente se enganar. E para terminar essa nossa reflexão, eu não poderia deixar de colocar a interpretação que Kardec faz a respeito da parábola dos dois fundamentos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Lá, Kardec fala o seguinte: são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Olha a estabilidade aí de novo. É a vivência do Evangelho que me traz estabilidade. Mas não só nessa vida, para a minha vida eterna. É ali que eu tenho que firmar os meus pés. Kardec continua: eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens conservarão porque se sentirão felizes nela. Ou seja, tudo que hoje a gente vê que não está pautado na moral do Cristo vai desmoronar. Uma hora vai ruir, vai embora. Só o que está pautado na moral do Cristo é que vai permanecer. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. E a gente está caminhando para a regeneração do planeta, então a gente está vendo que isso é a mais pura verdade. E o curioso, gente, é que Jesus foi chamado pelos seus adversários de a pedra rejeitada. E mais tarde a cristandade vai reconhecer Jesus como a pedra angular que sustenta todo o edifício da fé na tradição do cristianismo. E um pouco depois, Jesus vai ser considerado como a rocha dos séculos. E é sobre essa rocha que a gente tem que firmar os nossos pés. Somente aqui nós temos estabilidade. E nós não podemos pensar só nessa existência, sabendo que as tempestades da vida virão. As dificuldades estão aí batendo na nossa porta. Só que eu tenho que escolher onde eu quero firmar os meus pés. Onde eu vou ter estabilidade para enfrentar essas tempestades. Era isso, gente, que eu queria passar para vocês. Espero não ter complicado mais. Certo? Muito obrigada pela paciência. Boa noite.